E quem quer que no momento da morte abandona o seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, alcança minha natureza de imediato? Quanto a isto, não há dúvida. Antakale chaman eva ismaram muktva kalevaram japrayati samadbhavam jatinasti yatra sanshaya. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 8, verso 5. Neste verso se acentua a importância da consciência de Deus, Krishna. Qualquer pessoa que abandona o seu corpo em consciência de Deus, Krishna, se transfere de imediato à morada transcendental do Senhor Supremo Krishna. E aqui quem está falando é quem fez isso. Quem fez isso para todo mundo ver, né? Inclusive tem o vídeo de Prabhupada, como morrer para Deus, como morrer em consciência de Deus, como ter uma morte gloriosa, como não falhar na lição final, que é exatamente a hora da morte. Tem vídeo aí, né? Tem vídeo. Inclusive, quer ver? Ei, Bíblia, calma, deixa eu concluir o que eu estou falando, senão você me corta e eu me perco, Bíblia. Ó, no nosso site krishnafm.com.br, você entra e na primeira linha está lá o link LHK, na primeira linha, link Hare Krishna. Então você clica ali, ó. Clica ali, já está abrindo, calma, está abrindo, está carregando, abriu. Aí vai lá, morte, eu acho que está na morte, né, morte. Morte, 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 morte. Aqui, ó, morte de Prabhupada, vídeo. Está em vídeo no YouTube para todo mundo ver. Como morrer para Deus, como morrer consciente de Deus, como ter uma morte gloriosa. Tem gente que fala que não tem dignidade na morte. Não tem para as pessoas comuns. Para o devoto puro de Deus, e todo mundo deve se tornar devoto puro de Deus, está aí, ó. Morte de Prabhupada, vídeo. Só falta não estar funcionando, não ter mudado o link. Ah não, está aqui. Aí ó, a lição final. A lição final, deixa eu aumentar aqui. Está em inglês, mas todo mundo pode ver todos os detalhes. Quanto tempo tem? 39 minutos só. Os 39 minutos finais da lição final. Como morrer para Deus, como ter uma morte gloriosa, como morrer consciente de Deus. E o resultado já foi falado agora no Gita. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Se não achar o link, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então, o resultado de fazer isso, ó, tá aqui no Gita, que a gente estava acabando de ler aqui, ó. A importância da consciência de Deus, Krishna. E qualquer pessoa que abandona o seu corpo em consciência de Deus, Krishna, se transfere de imediato à morada eterna de Deus, Krishna. E aí é só alegria, né? Tem muitos exemplos nas escrituras védicas. Outro é Ajamila. Ajamila foi devoto, né? Foi devoto, começou devoto como celibatário. Pelo que dizem, pelo que eu me lembro, né, Bimala, do que eu li sobre Ajamila, ele começou o processo na idade certa, aos 5 anos. Adorou Deus no altar, fez tudo certinho, bonitinho, foi treinado. Mas depois viu uma prostituta e um prostituto se abraçando e se beijando e caiu em maia. Aí teve uma vida degradada. Casou com a prostituta, teve filhos com ela e, ainda com um restinho de consciência de Deus, ele colocou o nome no filho dele de Narayana. E aí, o que aconteceu? Na hora da morte, na hora que apareceram os Yamadutas, aqueles que vêm arrancar a pessoa de dentro do corpo pelo... Ah não é para falar tanto detalhe. Arranca pelo... Tá... Aí vieram os mensageiros de Amaraja, o ministro da Justiça do governo divino, arrancar ele pelo... Tá.
E aí, o que aconteceu? A hora que ele viu a viola em caco, o que ele fez? Ele se lembrou de quem? Do caçulinha. Então, na hora da morte a gente vai se lembrar do que a gente mais gosta, dos maiores apegos que a gente tem, né? E no caso dele foi o caçulinha. E ele gritou, Narayana, Narayana, Narayana. Tipo, meu filho, vem aqui, meu filho. Só que ele chamou pelo nome Narayana, Narayana. E como o nome de Deus é absoluto, imediatamente ele se lembrou de Deus, Narayana. E aí, o que aconteceu, Bimala? Na hora exata da morte ele se lembrou de Deus. Na verdade ele chamou o nome do filho dele, mas na hora que ele chamou o filho dele, o nome do filho dele, ele se lembrou de Deus. E aí, o que aconteceu? Os mensageiros de Deus vieram socorrer ele e livrar ele dos Yamadutas, aqueles que castigam as pessoas após a morte. E aí teve discussão, tem muito detalhe, essa história toda está na coleção Śrīmad Bhagavatam, nos livros de Prabhupada e nas aulas de Prabhupada. Mas moral da história, ele voltou para a morada eterna de Deus, com todos os detalhes, com toda a pompa, e o resultado foi esse, de se lembrar de Deus na hora da morte, voltou para a morada eterna de Deus e se deu bem eternamente. É isso que acontece com quem se lembra de Deus na hora da morte. Mas, sempre tem um mas para se lembrar de Deus na hora da morte, é preciso se lembrar de Deus todos os dias, servir Deus todos os dias. A palavra esmara, em português lembrar, é importante. A lembrança de Deus, Krishna, não é possível para a alma impura que não tenha praticado a consciência de Deus, o serviço prático e amoroso a Deus, todos os dias, né? E para se lembrar de Deus, Krishna, deve-se cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, incessantemente, seguindo os passos do Senhor Krishna Chaitanya. Vou parar aqui um minutinho. Um detalhe, né? Os devotos cantam 1728 vezes todos os dias, ou seja, um mínimo de 16 voltas diárias no Rosário Hare Krishna. Para quê? Para na hora da morte não falhar no teste final. Então, aqui mais detalhes de como se faz isso, seguindo os passos do Senhor Krishna Chaitanya. E para cantar Hare Krishna até morrer, é preciso ser mais tolerante que uma árvore, mais humilde que a palha na rua, e oferecer todo o respeito aos outros, sem exigir respeito em troca. De tal modo a pessoa será capaz de partir com êxito do corpo, lembrando-se de Deus, Krishna, e alcançará assim a meta suprema. Então, se não fizer isso, não vai conseguir cantar Hare Krishna a vida inteira. E aí, no momento final, na hora da morte, vai falhar, como 99,99999999999% das pessoas falham. Então, para cantar Hare Krishna a vida inteira, tem que ser mais tolerante que uma árvore, mais humilde que a palha na rua, oferecer todo o respeito aos outros, sem exigir respeito em troca. Aí sim, né? Aí sim, desse jeito, fazendo isso, a pessoa vai conseguir cantar Hare Krishna constantemente, incessantemente, todos os dias, sem falha, sem falta. E o resultado é esse aí, né? Se lembrar de Deus na hora da morte e voltar para a morada eterna de Deus. E não fazer como a maioria esmagadora das pessoas que na hora da morte falham. Se lembram do gatinho, do cachorrinho, do peixinho, do netinho, da netinha, da profissão, do que ele mais gostou, do que ele mais praticou, que não é ou que não foi a consciência de Deus, Krishna. Eu acho que eu vou lembrar disso a vida inteira, viu?
Na hora da morte eu vou lembrar desse búzio tocando alto demais. E de você, Bímola, aí tô ferrado, vou nascer num corpo de mulher. Pelo menos eu vou ter um cachorro bailarino para descer o cacete. Então na hora da morte vou lembrar de tomar água. Tá, já parei de falar. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, o Reservatório do Prazer. Onde nós paramos, hein? É bom lembrar que o livro nunca está na posição correta, nunca está no lugar certo. Vou ter esses pesadelos na hora da morte. Lembrar de você dando bronca. O cara que morre pensando na mulher, ele vai nascer num corpo de mulher. E o cara que morre pensando, a mulher que morre pensando num homem vai nascer em corpo de homem, né? E por aí vai. O que estiver pensando na hora da morte é para lá que a pessoa vai. A maioria vai nascer em corpos de cães, gatos. É o bichinho de estimação, né? Netinho, netinha. Mas, já parei de falar. Tem muitos detalhes, né? Tem muitos detalhes. Normalmente, a maioria das pessoas vão perder a forma de vida humana, vão nascer em corpos inferiores. Onde eu estava em página 9, aqui, está aqui, ó. O Bhagavad Gita nos informa que dentro deste corpo há um proprietário, na verdade um próprio otário que somos nós, né? Porque a gente acha que é proprietário, mas na verdade não somos proprietários. Eu sou o proprietário de meu corpo e os outros são os proprietários de seus corpos. Eu digo minha mão, eu não digo eu mão, portanto, uma vez que é minha mão, eu sou diferente dessa mão. Quando eu digo meu livro, isso indica que o livro é diferente de mim. Da mesma forma, é minha mesa, meu olho, minha perna, meu isto, meu aquilo. Porém, onde estou eu? Buscar resposta a esta pergunta é meditação. Alguém pergunta, onde estou? O que sou eu? Não podemos buscar resposta a tais questões através do esforço material. Portanto, todas as universidades estão colocando este assunto à parte. É um tema muito difícil. Os engenheiros estão muito orgulhosos de criar a carruagem sem cavalos. Antigamente os cavalos puxavam a carruagem, mas agora existem carros. Então os cientistas estão muito orgulhosos. Inventamos carruagens sem cavalos e pássaros sem asas, dizem eles. Eles podem inventar asas de imitação para um aeroplano, porém quando eles inventarem um corpo sem alma, então merecerão crédito. Tal invenção não pode acontecer, pois nenhuma máquina pode funcionar sem uma alma. Mesmo os computadores precisam de homens treinados para manipulá-los. Da mesma forma, devemos compreender que essa grande máquina conhecida como manifestação cósmica ou natureza material é manipulada por um Espírito Supremo, Krishna. Este Espírito Supremo é Krishna. Os cientistas estão buscando pela causa última ou controlador último dessa natureza material e estão apresentando diferentes teorias e propostas. Mas nosso meio de conhecimento é muito fácil e perfeito porque estamos ouvindo da pessoa perfeita, Krishna. Porque Krishna diz assim, imediatamente sabemos que a máquina cósmica da qual a Terra faz parte está funcionando tão bem e maravilhosamente, porque por trás desta máquina está um maquinista, Krishna. Exatamente como antes de qualquer máquina há um maquinista, da mesma forma, atrás desta grande máquina da natureza material está Deus, Krishna. O nosso processo de conhecimento é muito fácil. O livro Krishna, o Bhagavad Gita, é o livro de conhecimento que é dado pela pessoa perfeita. Alguém pode argumentar que, embora nós o aceitemos como a pessoa perfeita, outros não. Porém, é a pessoa perfeita, segundo muitas autoridades.
Não é por nossos caprichos que aceitamos Krishna como a pessoa perfeita. Não. Há muitas autoridades védicas como Vyasadeva, o autor de toda a literatura védica. O tesouro do conhecimento está contido nos Vedas, e seu autor Vyasadeva aceita Krishna como a suprema personalidade de Deus. Seu mestre espiritual Narada aceita Krishna como a suprema personalidade de Deus. E seu mestre espiritual Brahma aceita Krishna como a pessoa suprema. Brahma diz que Ishvara Parama Krishna, o controlador supremo, é Deus, Krishna. Ninguém pode dizer que não tem um controlador. Isto não é possível. Todos, não importa quão grande um oficial seja, ele tem um controlador sobre sua cabeça. Mas Krishna não tem controlador, portanto ele é Deus. Ele é o controlador de todos, mas ele não tem controlador. Há muitos pretensos deuses hoje em dia. Deuses se tornaram muito baratos. Eles são especialmente importados da Índia. As pessoas em outros países são afortunadas de que deuses não são manufaturados lá, mas na Índia, deuses são manufaturados praticamente todos os dias. Um de meus discípulos recentemente me disse que um deus estava vindo para Los Angeles e que as pessoas eram solicitadas a recebê-lo. Krishna não é esse tipo de Deus. Eu mencionei em minha introdução ao livro de Krishna que Krishna não é um tipo de Deus fabricado em uma fábrica mística. Não, ele é Deus. Ele não foi feito Deus, mas ele é Deus. Atrás da gigantesca natureza material, a manifestação cósmica, existe Deus, Krishna, e ele é aceito por todas as autoridades. Devemos aceitar o conhecimento que é aceito pelas autoridades. Para obtermos educação, vamos a um professor ou a uma escola, ou aprendemos com nosso pai ou mãe. Todos eles são autoridades e nossa natureza é aprender com eles. Em nossa infância perguntávamos: pai, o que é isso? E o pai respondia: isso é uma caneta, isso são óculos, isso é uma mesa. Então uma criança aprende com seu pai e sua mãe: isso é uma mesa, isso são óculos, isso é uma caneta, essa é minha irmã, esse é meu irmão, e etc. Da mesma forma, se obtemos informações de uma autoridade, e se a autoridade não é um enganador, então nosso conhecimento é perfeito. O pai e a mãe nunca enganam quando o filho inquire deles, e eles dão a informação exata e correta. Se obtemos a informação correta da pessoa correta, então o conhecimento é perfeito. Se nós queremos alcançar a conclusão através da especulação, isso é imperfeito. O processo indutivo nunca se tornará perfeito, ele sempre permanecerá imperfeito. Visto que obtemos informação da pessoa perfeita, Krishna, o que quer que dissermos é perfeito. Eu não digo nada que não seja falado por Deus, Krishna, ou por autoridades que aceitaram Krishna. Isso se chama sucessão discipular. Isso é consciência de Deus, Krishna. No Bhagavad Gita, Krishna recomenda esse processo de conhecimento. Evampara praptam imam rajasayo vidu tabima. Evam parampara praptam imam rajarishayo vidu. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 4, verso 2. Outrora, o conhecimento era passado através de grandes reis santos que eram a autoridade. Atualmente o governo ou o presidente é a autoridade. Outrora, todavia, essas autoridades ou reis eram sábios, grandes sábios e devotos eruditos, não homens ordinários. Esse sistema de governo era muito bom. Uma pessoa talentosa e bem treinada, como chefe do governo, podia, muito pacificamente, executar as funções governamentais. Há muitos exemplos na civilização védica da perfeição de tais reis. Dhruva Maharaj é tal exemplo.
Ele foi à floresta para buscar Deus e, através da prática de severas penitências e austeridades, encontrou Deus em 6 meses. Como? Ele era um menino de 5 anos de idade, o filho de um rei, de corpo muito delicado, mas, de acordo com as instruções de seu mestre espiritual, Narada, ele foi sozinho para a floresta. No primeiro mês, comia apenas algumas frutas e vegetais a cada 3 dias. Nos 3 meses seguintes, ele bebia um pouco de água a cada 6 dias. No mês seguinte, inalava algum ar a cada 12 dias. Em todos os 6 meses, ele ficou de pé sobre uma perna só, e executou essas austeridades. Ao final dos 6 meses, Deus manifestou-se diante dele face a face. Se praticarmos austeridades, também será possível para nós vermos Deus face a face. Essa é a perfeição da vida. Vou ler de novo. Se praticarmos austeridades, também será possível para nós vermos Deus face a face. Essa é a perfeição da vida. O movimento da consciência de Deus, Krishna, baseia-se em autoridades, mas não é muito difícil. Recomendamos que nossos alunos não pratiquem sexo ilícito. Não paramos o sexo, mas nós o regulamos. Não paramos o ato de comer, mas o regulamos. Comemos Krishna Prasadam, alimento que foi primeiro oferecido a Deus no altar. Não dizemos, não comer, mas não comer carne. Qual é a dificuldade? Krishna Prasada é feito de muitas variedades de frutas e vegetais bem preparados, então não há dificuldade. Não sexo ilícito significa não ser como cães e gatos, se casar e ter uma esposa ou um esposo e ficar satisfeito. Devemos nos regular e devemos aceitar austeridades, embora não possamos aceitar tão severos tipos de austeridades como Dhruva Maharaja. Nos dias de hoje é impossível imitar Dhruva Maharaja e fazer yoga de verdade, mas o método que estamos prescrevendo é possível. Se alguém adota esses princípios, fará progresso na consciência transcendental, a consciência de Deus, Krishna. Se alguém faz progresso em consciência de Deus, Krishna, ele se torna perfeito em conhecimento. Qual o benefício de se tornar um cientista ou um filósofo que não pode dizer como será sua próxima vida? Esses alunos da consciência de Deus, Krishna, podem muito facilmente dizer qual será sua próxima vida, quem é Deus, Krishna, quem somos nós e qual é nossa relação com Deus, Krishna. Seu conhecimento é perfeito porque eles estão lendo livros perfeitos de conhecimento tais como o Bhagavad Gita e a coleção Śrīmad Bhagavatam. Esse é o nosso processo. É muito fácil e qualquer um pode adotá-lo e tornar a sua vida perfeita. Se alguém diz, eu não sou instruído, eu não posso ler livros, ainda assim existe a possibilidade de ele tornar a sua vida perfeita. Ele pode simplesmente cantar Hare Krishna, Hare Rama. Krishna nos deu uma língua e 2 ouvidos e podemos ficar surpresos ao saber que Krishna é conhecido através da língua, não através dos olhos. Outros sentidos seguem a língua, mas a língua é a principal. Temos de controlar a língua. Como alguém pode controlá-la? Apenas cantando Hare Krishna, Hare Rama e saboreando Krishna Prasadam, um alimento oferecido a Deus. Está vendo como é fácil? É só comer Krishna Prasadam e cantar Hare Krishna. Não se pode compreender Krishna através da percepção sensorial ou da especulação. Não é possível, pois Krishna é tão grande que ele não está dentro do âmbito de nossos sentidos. Porém, ele pode ser compreendido através da rendição. Portanto, Krishna recomenda esse processo. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja. Abandona todos os outros tipos de religião. Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a mim.
Bhagavad Gita, capítulo 9, capítulo 18, verso 66. Calma, não me apressa não, eu vou acabar de ler, já está no fim aqui, ó. Nossa doença é que somos rebeldes, não queremos aceitar a autoridade. Ainda assim, embora digamos que não queremos autoridade, a natureza é tão forte que ela força alguma autoridade sobre nós. Através de nossos sentidos, somos forçados a aceitar a autoridade da natureza. Dizer que somos independentes é tolice nossa. Estamos sob a autoridade, mas ainda assim dizemos que não queremos autoridade. Isso se chama Maya, ilusão. Todavia, temos uma certa independência, podemos escolher estar sob a autoridade de nossos sentidos, ou a autoridade de Deus, Krishna. A melhor e última autoridade é Deus, Krishna. Desculpem. Pois Ele é o nosso bem-querente eterno e sempre fala para o nosso benefício. Visto que temos que aceitar alguma autoridade, por que não aceitar a sua? Apenas por ouvir as suas glórias através do Bhagavad Gita e da coleção Śrīmad Bhagavatam e por cantar os seus santos nomes, Hare Krishna, Hare Rama, podemos rapidamente aperfeiçoar nossas vidas. E ponto final, acabou o livro. Pronto, Bímola. Não doeu nada, tá vendo? E no próximo programa a gente vai começar o livro Karma, a Justiça Infalível. A justiça de Deus está funcionando todos os dias, a todo instante, 24 horas por dia, sem falhar. Meu amigo. Na televisão todo dia se vê, eu quero justiça. Já está sendo feita. A todo instante, com todo mundo, no universo inteiro. É que as pessoas não entendem, né? Não conhecem a justiça de Deus. Mas ela é a única justiça que funciona com todos e com tudo e com todos. Tá? Nós vamos ver isso no próximo programa. E você que quer continuar lendo, né, o livro Krishna, o Reservatório do Prazer, e o Bhagavad Gita como ele é, e esse aqui também, Karma, a Justiça Infalível, todos esses livros estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, o link da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Se não achar o link, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida já sabe. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado então, tá combinado. Então, Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam. Uai, é isso aqui mesmo, Bíblia? Ah, mudou o capítulo, tá. Capítulo Nanda Maharaj é salvo e Sankachuda morto. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Eu estou dormindo profundamente.
Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpati Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Peraí, deixa eu centralizar a letra aqui. Nossa, não me apressa não, hein, Bímola? Paramos na página 679, está aqui. Durante a noite, uma cobra enorme e muito faminta apareceu naquela mata. Serpenteando, ela aproximou-se do adormecido Nanda Maharaja e começou a engoli-lo. Nas garras da cobra, Nanda Maharaja gritou: Krishna, Krishna, meu querido menino! Esta serpente enorme está me engolindo, por favor, me salve. Salve a mim que sou rendido a você. Ao ouvirem os gritos de Nanda Maharaja, os vaqueiros levantaram-se na mesma hora e viram que ele estava sendo engolido. Perturbados, eles espancaram a serpente com tochas acesas. Mas, embora as tochas a estivessem queimando, a serpente não soltava Nanda Maharaja. Então o Supremo Senhor Krishna, o amo dos devotos, veio àquele lugar e com o seu pé tocou a cobra. Devido ao toque do divino pé do Senhor Supremo Krishna, todas as reações pecaminosas daquela cobra foram destruídas e por isso ela abandonou seu corpo de serpente e apareceu sob a forma de um adorável Vidyadhara. As palavras Rupam Vidyadhara Tirtam indicam que a ex-cobra apareceu numa bela forma adorável entre os semideuses chamados Vidyadharas. Em outras palavras, ele apareceu como o líder dos Vidyadharas. O Supremo Senhor Rishikesh interrogou então esta personalidade que estava postada diante dele com a cabeça inclinada e cujo corpo decorado de colares de ouro brilhava com muito resplendor. O semideus estava prestes a falar e o Senhor Krishna queria focalizar a atenção de todos em suas palavras. O Senhor Krishna então em pessoa interrogou o adorável Vidyadhara, que estava postado diante dele com a cabeça inclinada. O Senhor Krishna disse: Meu caro Senhor, pareces muito admirável, resplandecente com tão grande beleza. Quem és? E quem te forçou a assumir este terrível corpo de cobra? A serpente respondeu: Sou o célebre Vidyadhara chamado Sudarshana. Eu era muito opulento e belo e costumava divagar à vontade por todas as direções em meu aeroplano. Certa vez eu ri de alguns feios sábios da linhagem de Angira Muni. Orgulhoso de minha beleza, ridicularizei-os e por causa de meu pecado eles me fizeram assumir esta forma inferior.
Foi de fato para o meu benefício que aqueles misericordiosos sábios me amaldiçoaram, pois agora fui tocado pelo pé do Supremo Mestre Espiritual de todos os mundos, Krishna, e assim me libertei de toda a inauspiciosidade. Meu Senhor Krishna, destruis todo o medo daqueles que, temendo este mundo material, refugiam-se em vós. Devido ao toque de vossos pés, agora estou livre da maldição dos sábios. Ó destruidor da aflição, por favor, permite-me regressar a meu planeta. Segundo os mestres, a palavra apriche indica que Sudarshana humildemente pediu permissão ao Senhor Krishna para voltar para sua morada, onde poderia reassumir os seus deveres, com certeza num estado de espírito purificado. Ó Mestre do poder místico, ó grande personalidade, ó Senhor Krishna, Senhor dos devotos, rendo-me a vós. Por favor, ordenai-me, como quiserdes, ó Deus Supremo, Senhor de todos os senhores do universo. Ó infalível, apenas por ver-vos, libertei-me de imediato do castigo dos sacerdotes brahmanas. Qualquer um que cante o vosso nome, Krishna, purifica a todos os que ouvem o seu cantar, bem como a si mesmo. Quanto mais benéfico é, então, o toque de vossos pés de lótus? É uma pergunta, desculpem. Quanto mais benéfico é, então, o toque de vossos pés de lótus? Recebendo assim a permissão do Senhor Krishna, o semideus Sudarshana circungirou, prostrou-se para oferecer-lhe reverências e depois regressou ao seu planeta celestial. Nanda Maharaja foi então salvo do perigo. Shri Shukadeva Goswami disse: os habitantes de Vraja ficaram atônitos ao verem o grande poder de Shri Krishna. Querido rei, eles então completaram sua adoração ao Senhor Shiva e regressaram a Vraja, descrevendo respeitosamente ao longo do caminho os poderosos feitos de Deus, Krishna. Certa vez, o Senhor Govinda e o Senhor Ama, os executores de feitos maravilhosos, estavam brincando na floresta de noite com as mocinhas de Vraja. Este verso introduz um novo passatempo. Segundo os mestres, a ocasião aqui mencionada é o Holika Purnima, também conhecido como Dia de Goura Purnima. Krishna e Balarama usavam guirlandas de flores e trajes impecáveis, e seus membros corpóreos estavam belamente enfeitados e ungidos. As mulheres cantavam suas glórias de modo encantador, apegadas a eles pela afeição. Os dois senhores, Krishna e Balarama, louvaram o cair da noite, anunciado pelo nascer da lua, e o aparecimento das estrelas, a brisa com perfume de lótus e as abelhas inebriadas com a fragrância das flores de jasmim. Krishna e Balarama cantavam, produzindo simultaneamente toda a escala musical. O canto deles criava felicidade para a mente e ouvidos de todos os seres vivos. Ao ouvirem aquele som, as vaquilinhas ficaram aturdidas. Esquecendo-se de si, ó rei, elas não notaram que suas finas roupas estavam se soltando e que seu cabelo e guirlandas se desalinharam. Enquanto o Senhor Krishna e o Senhor Balarama brincavam segundo sua doce vontade e cantavam ao ponto de parecerem inebriados, um servo de Kuvera chamado Shankachuda apareceu em cena. Ó rei, mesmo enquanto os dois senhores olhavam, Shankachuda insolenemente raptou as mulheres e fugiu rumo ao norte. As mulheres que haviam aceitado Krishna e Balarama como seus senhores começaram a chamar por eles. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti, o demônio Shankachuda brandia um grande cajado para assustar as belas jovens, levando-as dessa maneira rumo ao norte. Ele não chegou a tocá-las, como o corrobora o verso seguinte. Ouvindo suas devotas a gritar Krishna Rama e vendo que elas assemelhavam-se a vacas sendo roubadas por um ladrão, Krishna e Balarama começaram a correr atrás do demônio. Os senhores gritaram em resposta: não temais!
Então apanharam pedras e perseguiram a toda velocidade aquele mais baixo dos gurriacas, que fugia rapidamente. Ao ver que os dois vinham em direção a ele com as forças personificadas, desculpem, como, não com, tá, Bima? É com e como, tá bom, eu errei. Ao ver que os dois vinham em direção a ele como as forças personificadas do tempo e da morte, Sankachuda encheu-se de ansiedade. Confuso, ele abandonou as mulheres e fugiu para salvar a sua vida. O Senhor Govinda perseguia o demônio para onde quer que ele corresse, ávido por apanhar as joias de sua cabeça. Enquanto isso, o Senhor Balarama ficou protegendo as mulheres. Srila Vishwanatha Chakravarti explica que as mulheres estavam fatigadas por terem sido raptadas e por isso o Senhor Balarama as protegeu e consolou enquanto elas descansavam. Enquanto isso, o Senhor Krishna perseguiu o demônio. O poderoso Senhor Krishna alcançou Shankachuda, que se achava a uma grande distância, como se este estivesse bem ali perto. Ô meu querido rei! E então, com seu punho, o Senhor Krishna arrancou a cabeça do perverso demônio junto com a sua joia. Pô, falta aqui 2 versos para acabar, Bima. Ai, não é fácil não. Tem que parar aqui então. Vamos parar aqui, ó, nesse verso que eu acabei de ler e tropecei e errei. Tá bom? Página 694, linha 5, tá bom? Então tá bom. Canto 10, capítulo 34, verso 31, tá bom? É melhor, página 694, linha 5. Tá bom, sim senhora, a senhora que manda. Fazer o quê? Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Shrimad Bhagavatam, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Calma, estou entortando a tela. Vou tomar água. Se não tomar água, a voz falha, Bimala. Ah, Krishna, Balarama Radhe, que cruz pesada. É fácil, não. Ó, se cair a marcação aqui, demora mais ainda. 347, este ano aqui, ó. Parou aqui, tá. Este. Ah, não é fácil não, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada.
Este ano, nos Estados Unidos, disse Rameshwara entusiasticamente, a venda de livros superou a do ano passado. Estamos tentando dobrar as vendas. Ainda não conseguimos, mas já superamos as vendas do ano passado. Vocês vão dobrar? Disse Srila Prabhupada. Por sua misericórdia, acrescentou Rameshwara. Sim, disse Prabhupada. Sejam duplamente abençoados. Ao ouvirem essas palavras, os devotos riram alegremente. Então Srila Prabhupada voltou-se para Kirtanananda Swami. Quer dizer que Nova Vrindavan está crescendo? Sejam felizes. Não podemos ser felizes se o Senhor não está lá, disse Kirtanananda. Eu estou sempre lá, disse Srila Prabhupada. Quando vejo que tudo está correndo bem, isto me deixa feliz, mesmo tendo que estar neste corpo. Corpo é corpo, outro corpo virá. Não foi puro quem deu a sua juventude ao pai? Perguntou Kirtanananda. E Srila Prabhupada fez que sim com a cabeça. O rei Ayati negociou a sua velhice. E o senhor pode fazer isso também? Disse Kirtanananda. Não. Por quê? Disse Srila Prabhupada. Vocês são meu corpo, portanto podem agir em meu nome, não há diferença. Por exemplo, quando eu ajo, meu mestre espiritual está presente. Bhaktisiddhanta Saraswati, 3 pontinhos. Ele não pode estar presente fisicamente, mas está em cada ação que executamos. No Bhagavatam, disse Tamal Krishna, o Senhor diz que o mestre vive eternamente com aquele que segue suas instruções. Portanto, não vou morrer, disse Prabhupada. Kirtir Jasya Sadivati. Aquele que faz algo substancial vive para sempre. Ele não morre. O karma obriga uma pessoa a aceitar outro corpo, mas para um devoto não existe tal coisa. Como ele sempre aceita um corpo para servir a Deus, Krishna, não há problema para ele. Rameshwara Swami informou a Prabhupada que o último volume do 9º canto já estava na gráfica e que em 2 semanas o primeiro volume do 10º canto também entraria na fase de impressão. E Srila Prabhupada perguntou se era mais econômico imprimir os livros na Índia ou nos Estados Unidos, e eles discutiram o assunto. Internacionalmente, todas as pessoas condicionadas estão sofrendo, disse Srila Prabhupada. Mas vocês, devotos, estão acima de todos os perigos. Kirtanananda Maharaja sabe disso muito bem. Ele não corre perigo por manter-se fiel a este programa de Nova Vrindavan. Sempre há melhorias. Eles comem alimentos nutritivos de primeira classe. E como é o nome daquela fazenda na Pensilvânia? Era como nos velhos tempos. Srila Prabhupada ouvindo os relatórios e corrigindo e inspirando seus líderes a fazerem cada vez mais, garantindo-lhes que Krishna ajudá-los-ia. Para o prazer de Srila Prabhupada, Rameshwara Swami acrescentou um relatório da distribuição de literatura consciente de Deus, Krishna. Até o final do ano, disse ele, teremos vendido pelo menos 65 milhões de livros sobre Deus, Krishna. Nossa média de venda anual é de pelo menos 15 a 20 milhões de livros. Sim, disse Prabhupada. Eles perguntam, por que vocês dão tanta ênfase a Krishna? Mas esta é a única mensagem. A distribuição vai aumentar. As pessoas ficarão curiosas. E Srila Prabhupada continuava a falar, parando às vezes para fazer reflexões sobre o seu estado de saúde. Qual é o problema? Perguntou ele. Estamos conversando sobre Deus, Krishna. Logo, se de repente eu tiver um colapso, qual será o problema? Krishna Tvaidia Pada Pankaja. Está aqui no rodapé a tradução ou a explicação, né? Parte de um verso em sânscrito do Mukunda Mala Stotra de Maharaja Kulashekara, um dos livros favoritos de Srila Prabhupada. O autor ora para que possa fixar a mente nos pés de lótus de Krishna e deixar o corpo nessa condição, ao invés de morrer no momento em que a mente não esteja absorta nos pés de lótus de Krishna e as funções do corpo estejam comprometidas. A morte comum é kapha vata pitta, sufocante.
Mas se morrermos durante o canto e dança público de Hare Krishna, somos muito bem-sucedidos. Nada de injeção ou operação, esse tipo de atmosfera, não. Mas cantando Hare Krishna, isto é glorioso. Nada de oxigênio, gás, morte e tanto incômodo. Cantem Hare Krishna. Tem um negócio no rodapé. Bas. Prabhupada falou bas. Em bengali quer dizer chega, está bom, isso é tudo. E deixe-me morrer, Krishna. Nunca se deixem perturbar, cantem Hare Krishna. Há tanta evidência nas escrituras de que vocês devem cantar Hare Krishna. Agora leiam algo deste livro. Srila Prabhupada voltou-se para sua estante, pegou a coleção Śrīmad Bhagavatam, o abriu e o entregou a Rameshwara, que começou a ler. Os membros do GBC iam chegando um após o outro. Atreya Rishi trouxe romãs e limões doces do Irã, bem como boas notícias do restaurante da ISKCON Hare Krishna de lá. Srila Prabhupada ouviu com intenso interesse o relatório de Atreya Rishi e em seguida conversou um pouco sobre o Oriente Médio e sobre a melhor maneira de apresentar a consciência de Deus, Krishna, por lá. Kirtanananda Swami trouxera produtos lácteos de Nova Vrindavana e um renunciado vindo da Tailândia trouxe-lhe frutas e flores. Quando Adikeshava Swami apareceu, Prabhupada ficou radiante. Foi com grande prazer que ele ouviu o relatório de Adikeshava sobre o impacto que a decisão do Tribunal de Nova York exercera sobre indianos de todo o mundo. Quando Swarupa Damodara chegou, ele mostrou a Prabhupada os manuscritos de 3 panfletos que provavam científica e matematicamente que a consciência de Deus, Krishna, é a verdade absoluta. Após cada relatório e saudação, Srila Prabhupada pedia que o canto de Hare Krishna continuasse e ficava calado enquanto os devotos cantavam suavemente Hare Krishna, hora após hora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Um par de símbolos de mão bem pequeno, o único instrumento utilizado, produzia um tilintar suave e agradável. As vozes dos cantores eram moderadas, mas suas mentes estavam firmemente fixas em devoção a Srila Prabhupada e ao santo nome de Deus, Krishna, preocupados em que Prabhupada pudesse ouvir o Mahamantra Hare Krishna sem interrupção. Os devotos que estavam cantando Hare Krishna exercitavam suas próprias realizações, enquanto se associavam intimamente com Srila Prabhupada daquela maneira. Podiam entender que aquela era a ligação mais importante com Srila Prabhupada. Estar em sua presença e cantar Hare Krishna e Jaya Shri Krishna Chaitanya e ler a coleção Śrīmad Bhagavatam para ele. E Srila Prabhupada queria ouvir o som transcendental, ao mesmo tempo que ensinava uma lição a seus discípulos. Após sua partida, eles reteriam na memória a profunda impressão da importância do mantra Hare Krishna e da coleção Śrīmad Bhagavatam, e continuariam dando a misericórdia aos outros. Ele estava ensinando-lhes como tornarem-se devotos puros de Deus, Krishna. Ele estava repartindo-se entre eles, fazendo-os cantar de maneira bem simples e ler os seus livros sem especulação, para que mais tarde, ao pregarem a consciência de Deus, Krishna, eles se lembrassem daqueles momentos. Srila Prabhupada sempre estaria com eles enquanto eles continuassem cantando Hare Krishna com simplicidade e pregando sem especulação, entendeu, Bimala? Quer partisse agora ou mais tarde, ele os estava preparando. Às vezes, durante o canto de Hare Krishna, Srila Prabhupada trocava sentimentos com seus discípulos sem dizer uma palavra.
Um simples olhar que ele lançava para um dos devotos era suficiente para esse devoto sentir uma onda de emoção amorosa e percepção interior. Uma luz súbita fazia-o compreender melhor quão puro e compassivo era Srila Prabhupada. E tudo aquilo podia levar o devoto a recordar-se de como Srila Prabhupada aparecera para salvá-lo, trazendo-o para a consciência de Deus, Krishna. Dessa maneira, enquanto cantavam Hare Krishna e se purificavam, os membros do GBC intensificavam mais a sua dedicação, esperando que Krishna os aceitasse como almas rendidas. Eles oravam para que Krishna os abençoasse e os deixasse em condições de enfrentar qualquer coisa que acontecesse. Não me deixem, disse Srila Prabhupada a certa altura. O senhor está se sentindo melhor? Perguntou Tamal Krishna. Sim, estou me sentindo um pouco melhor. Continuem ministrando este remédio, Hare Krishna. A pedido de Srila Prabhupada, os devotos que ficavam com ele entre 1h30 e 3h30 da manhã liam o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, para ele, o Krishna Book, o mundialmente famoso Krishna Book. Neste horário, ele costumava ficar no terraço sentado na cama. Algumas lâmpadas iluminavam a escuridão e, à exceção do som da leitura do devoto, tudo o mais era silencioso e sossegado. Após uma de tais leituras, Srila Prabhupada perguntou a Rupanuga como ia a pregação em Washington. Rupanuga deu uma breve resposta, depois do que ele e Balavanta puseram-se a conversar sobre desprogramação. Então Rupanuga disse ter escrito uma oração às autoridades superiores e perguntou se podia lê-la para Srila Prabhupada. Ó devotos de Deus superiores, ó mestres compassivos do santo nome, ó autoridades supremas, senhores de nosso destino, tende misericórdia de nós. Não sabemos como fazer orações, mas isto é uma emergência. A escritura védica ensina que devido ao mau comportamento dos discípulos ou para permitir que lhes prestem serviço pessoal ou para manifestar sintomas de êxtase, o mestre espiritual pode manifestar um estado precário de saúde, embora ele diga com toda a bondade que é apenas consequência da velhice e de sua própria falta de cuidado com a saúde, significando que ele trabalhou em excesso para nos salvar. Mas não devemos especular sobre a mente dos mestres. Por favor, ouve o nosso pedido. Oramos pela bondade de nosso avô Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que é, por natureza, misericordioso com seus netos espirituais. Oramos pela compaixão inesgotável dos 6 principais renunciados de Vrindavana, que já são famosos em todos os 3 mundos por salvarem as almas condicionadas. Vou ler de novo. Oramos pela compaixão inesgotável dos 6 principais renunciados de Vrindavana, que já são famosos em todos os 3 mundos por salvarem as almas condicionadas. Oramos pela bênção do Senhor Krishna Chaitanya, a tão magnânima suprema personalidade de Deus. Oramos a Radharani, rainha de Vrindavana, protetora de nossa devoção neófita. E oramos ao próprio Senhor Krishna, do qual nem sequer podemos nos aproximar sem a orientação de nosso Srila Prabhupada. Para aqui, Bimala, mas nem acabou, não vai dar tempo. Tá bom, vamos parar aqui então. Na página 351. Nós, os servos caídos. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela, mas você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, da coleção Shri Chaitanya, é o terceiro link.
coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Pix da rádio @gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Venom Kananta Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai.
Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.